urgente, um homem que acaba de ser assassinado no bairro do Bengui. Quem traz as primeiras informações desse crime é o Wellington Júnior. É contigo, Wellington. Pois é, Amanda, as informações ainda são poucas. Nós estamos aqui no bairro do Bengui. Esse é o Campo Parazinho. De acordo com as primeiras informações, estava tendo aqui um jogo de futebol. Algumas pessoas estavam assistindo aqui a pelada de alguns moradores aqui da região. O homem que foi morto ainda não foi identificado, mas de acordo aí com as primeiras informações que nós recebemos, ele viu duas pessoas chegando numa motocicleta e assim que observou, veio correndo para dentro desta área de mata fechada, aqui bem pertinho do Campo do Parazinho, e lá ele teria sido executado. Tem policiais civis, claro, científicos também lá para poder fazer todo o levantamento do local, e a gente ainda não conseguiu coletar tantas informações. Tem alguns moradores aqui, a gente vai até inclusive sem mostrar o rosto tentar conversar com eles. Boa noite. Tu conhecias a pessoa que morreu? Não conhecia, mas por relato da que teve aqui, ele estava sentado lá no canto lá na beira da rua, aí chegou dois elementos de moto e convidou ele para entrar nessa área de mata aqui para fumar, isso mesmo, para usar droga. Já foi nesse exato momento que a gente só escutou os dois tiros já para ir para dentro. Aí todo mundo já começou a correr para cá, pro lado, tudinho. Aí quando já foram ver, era um homem que já estava jogado lá no chão, já, mas chegou a ter relatos de pessoas que viu dois elementos sair daí depois do disparo que ele fez. Obrigado pela tua participação. Enquanto isso, vamos tentar só vir aqui um pouquinho para a gente poder ver como é que foi essa situação. Aqui é a área de mata onde essa pessoa teria vindo. É um local muito estranho também, um local fechado. E a gente vai aqui acompanhando porque é um local muito, olha só, escuro. Inclusive a gente é a primeira emissora aqui de televisão, Amanda, a percorrer o mesmo caminho que esse foi assassinado aqui pela duas pessoas. Ainda não se tem tantas informações. Quem são esses criminosos? Nem também a questão aí de onde que ele... Então a polícia está fazendo todo esse levantamento. Inclusive é um local muito escuro, muito fechado. E a gente vai tentando acompanhar a própria polícia militar, que foi a primeira a chegar aqui nesse local. Assim também como a polícia científica, ali já alguns homens do batalhão aqui da área. A gente vê outras pessoas ali já focando, que estariam também fazendo todo o trabalho aqui de levantamento. A gente vê que é um local aberto aqui nesse ponto, mas também que necessita de uma atenção um pouco mais redobrada. Com todo cuidado, o nosso repórter cinematográfico Cereja vai mostrar para você aqui essa área, que é uma área muito fechada. Inclusive os policiais aqui do batalhão da área fazendo todo o levantamento de local aqui de crime, na intenção de tentar entender, identificar também a pessoa que foi assassinada aqui neste ponto. O que a gente ouviu ali de relato do próprio morador, esse homem que foi morto aqui, Amanda, ele estava na rua, sentado na beira da pista. E quando chegaram esses dois homens de motocicleta, esses dois homens pediram para que ele fosse, então, para que ele viesse para cá, possivelmente usar algum tipo de entorpecente, algo parecido. E aqui, daquele ponto, foram escutados pelos próprios moradores, com quem estava ali jogando pelada, pelo menos disparos de arma de fogo. E aí é claro que isso vai ser agora anexado em todo esse inquérito policial, que será aí de responsabilidade da divisão de homicídios, que inclusive estava chegando agora há pouco, no momento em que a nossa equipe de reportagem estava caminhando. Pode falar, Amanda, que eu estou te ouvindo. Wellington, é claro que a gente ainda acompanha esses primeiros trabalhos aí da perícia
que estão sendo realizados no local, cena de crime, um local então de difícil acesso no bairro do Bengui. Já se sabe, já existe alguma suspeita de como este homem foi morto, se foi morto a tiros, qual arma usada, ou isso ainda está sendo apurado? Pois é, Amanda, a própria polícia militar está aqui fazendo esses levantamentos, vendo se encontra algum tipo, né, de cápsula, de estojo, né, de arma de fogo, mas segundo relatos, né, dos próprios moradores, inclusive da pessoa que eu conversei agora há pouco, depois que ele veio para cá, passou aqui alguns minutos e os moradores, as pessoas que estavam aqui, ouviram, né, os disparos de arma de fogo. Inclusive, a polícia militar está aqui fazendo esses levantamentos. Sargento, licença, só mesmo, foi disparo de arma de fogo? Sim. Pronto, a perícia está aqui, fez alguns levantamentos. A senhora pode falar com a gente bem rapidinho, só pra gente... ainda estão realizando aqui, né, o trabalho. Olha, eles estão dizendo que estão fazendo aqui o trabalho ainda, né? O homem que foi morto, ele tá inclusive bem vestido, viu, Amanda? De acordo, né, com o que a gente conseguiu. Aqui no local, eles não conseguiram enfim, fazer o trabalho de perícia, e isso vai acabar fazendo com que tanto a remoção, os policiais e também a polícia científica venha um pouco mais aqui para próximo, né, desse campo de futebol, onde é uma área um pouco mais iluminada, e a gente vai acompanhando para poder fazer aqui todo o trabalho de levantamento, né, para saber quantos disparos. O homem, ele tá usando tênis, estava também com uma calça jeans e uma camisa azul escura. E isso, né, vai fazer com que a polícia consiga, né, se não tiver nenhum documento, entender também como é que foi toda a dinâmica dessa ação. A gente vai acompanhando os policiais militares e também a polícia científica. E o que a gente observa, Amanda, é que aqui tem um caminho, então é um local, né, que as pessoas costumam, de fato, passar, né, talvez para ir ali para outra área, já que é um ponto um pouco mais aberto. E também, né, uma questão dos próprios, né, talvez, usuários aqui de drogas para fazerem aí os levantamentos, para fazerem aqui, né, o uso também de entorpecentes. E ali deu uma parada, né, a equipe fazendo, né, os levantamentos, isso que eu ia falar justamente, né, para... A gente está perdendo o sinal porque a gente está entrando em uma área afastada, gente, uma área de difícil acesso. Wellington Júnior e Rogério Cereja trazendo com exclusividade a imagem, o momento então em que os peritos e a polícia militar desbravam essa área onde o corpo de um homem foi encontrado. Contigo, Wellington. Isso, Amanda, é uma área muito fechada. Agora a gente já se aproxima aqui do campo de futebol e a gente vai se afastar um pouco, né, para que a polícia possa fazer todos os levantamentos aqui de local de crime, né? A polícia civil, através aqui da divisão de homicídios, também, né, no local. Inclusive, eles pedem aqui, né, a colaboração, porque como é uma área muito escura, eles vão precisar também de iluminação. E eles pediram para que a gente ficasse um pouquinho aqui próximo para poder fazer, né, esse brilho, essa luz aqui. A Polícia Militar está aqui no local através do 24º Batalhão e também a Polícia Civil, né, com a divisão de homicídios, porque vai ser um trabalho agora de fato levantar a identidade desse homem que foi assassinado aqui e, claro, né, o que já foi feito por parte aqui da Polícia Civil através da divisão de homicídios, que é coletar imagens de circuito de segurança aqui dessa rua próxima, né, para poder tentar identificar e compreender quem foram as pessoas, né, que chegaram aqui de motocicleta, convidaram, né, esse homem para ir até ali o local, né, de difícil acesso para poder tirar a vida deles. A gente entrevistou ainda há pouco, né, com exclusividade, um homem que estava aqui que viu quando esses dois, esses dois caras chegaram em uma motocicleta e convidaram, né, a vítima para seguir até essa área de mata. Como eles mesmos disseram aqui pra gente, parece, né, que foram aí chamados para usar entorpecentes aqui nessa área de mata.
E por isso, né, que o homem acabou, né, acompanhando ele, acabou indo até lá. E aí só escutaram depois os disparos de arma de fogo. O campo do Parazinho, que é esse que nós estamos aqui no Bengui, ele fica, né, claro, próximo ali a uma rua, está inclusive afastado, né, um pouco ali da margem, e por esse motivo, né, tudo o que vai ser feito agora vai ser levantar, né, os circuitos de segurança, porque de acordo com a polícia, né, e também com o relato desses moradores, os dois criminosos, né, responsáveis aí por tirar a vida desse homem, eles vieram pela rua principal. E ali nós chegamos ainda há pouco, conseguimos conferir que tem estabelecimentos, casas, é bem próximo aqui de uma das ruas mais movimentadas do bairro do Bengui. Então, com esse rastreio, Amanda, vai ser aí possível identificar, né, a motocicleta e quem estava aí nesse veículo. A gente continua, né, acompanhando aqui o trabalho da Polícia Científica, o trabalho da Polícia Civil nesses primeiros levantamentos. A área de mata é uma área muito fechada, que inclusive, né, foi onde nós acompanhamos agora há pouco, caminhando aí junto com os policiais e a Polícia Científica. O único problema aqui, nesse momento, é a escuridão, porque o campo, ele não tem, né, aquelas iluminações fortes para auxiliar aqui no trabalho. Então, por isso que foi necessário juntar todas as viaturas aqui, tanto da remoção, da Polícia Científica e da PC, para poder iluminar ali onde o trabalho está sendo realizado da Polícia Civil, né, pela Divisão de Homicídios, para, claro, né, ser feito aí todo o trabalho de levantamento e confirmar se esse homem foi assassinado por arma de fogo. O que já se viu é que ele está muito ensanguentado, mas está bem vestido, inclusive, tênis, calça, uma camisa azul. E os moradores não souberam dizer pra gente se essa vítima é aqui da área do Bengui. Então é claro que as informações ainda são escassas. O que se sabe é a dinâmica, de fato, dessa ação, que o criminoso, né, chegou junto com outra pessoa na motocicleta, ali mesmo na calçada onde, né, a vítima estava sentada, chamaram ele para acessar essa área de mata, possivelmente para utilizar entorpecentes, e chegando lá, minutos depois, as pessoas que estavam aqui aguardando para jogar uma pelada, para conversar, escutaram, né, os disparos de arma de fogo, pelo menos 3. Agora o levantamento vai ser confirmado e realizado aqui pela Polícia Científica. Wellington, a gente já tem novas informações de como teria sido, então, a dinâmica desta execução? Pois é, Amanda. A dinâmica foi aquela que eu expliquei agora há pouco para vocês e confirmada também por outras pessoas que estavam aqui neste campo, né, de futebol no bairro do Bengui, que inclusive prestaram agora alguns esclarecimentos ao delegado Eduardo Rolo, da Divisão de Homicídios aqui da capital paraense, que veio aqui para esse local apurar as primeiras informações. O homem já foi identificado, Michael Douglas, de 23 anos de idade, foi quem, né, infelizmente perdeu a vida a tiros aqui dentro de uma área de mata no bairro do Bengui, em Belém. A Polícia Científica ainda continua fazendo os levantamentos, e a Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios, coletando essas primeiras, né, informações aqui do local. O que se sabe é que, de fato, né, o homem ele foi convidado por 2 pessoas para acessar essa área de mata que está aqui atrás de mim. Ao chegar em mais ou menos 20 metros do local em que nós estamos, ele foi morto a tiros. Os moradores dizem, né, que ouviram um barulho como se fossem bombinhas, aquelas de São João, e aí, né, depois disso, prestaram atenção que os 2 caras saíram daqui de uma forma estranha e muito rápida. Foi isso que fez com que várias pessoas que estavam aqui se sentissem curiosos, né, porque entraram 3 e só saíram 2, fossem até esse ponto, né, essa área de mata, e confirmassem que, de fato, o Michael Douglas, de 23 anos de idade, tinha sido assassinado a tiros. Eu conversei com um rapaz agora há pouco que disse, né, pra gente justamente toda aquela situação, né, que eles chegaram de motocicleta, e por isso a gente não vai identificar mais uma vez, é por questão mesmo de segurança. Como a gente estava conversando agora há pouco, né, foi um negócio estranho. Vocês ouviram os disparos, os tiros? Sim, ouvimos sim. Inclusive foi numa faixa etária de umas 4h30 da tarde, por aí. Estava aqui no campo aqui, cantinho, ia formar uma grade para jogar futebol.
Já foi no exato momento que esses dois elementos chegou com ele e convidou ele para essa área de mata para usar o uso da droga, entendeu? Aí já foi, no carro, numa afastada de 2 minutos, a gente já escutou 2 barulhos de tiro para ir para dentro já. Foram só 2? Foi. E os meliantes que entraram com ele para ainda passar aqui no campo ainda normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, como foi que vocês foram lá? Sentiram estranheza, assim? Porque entraram 3 e voltaram 2? E voltou só 12, e quando a gente foi conferir o que era lá, ele tava lá jogado já, de bruço no chão. Vocês conheciam ele? Mano, pior que não. Nunca vi essa vítima por aqui, pelo bairro. É vizinho, conhecido? Nem um conhecido, nem... Portanto que você pode até ver que não tem nenhum familiar dele aqui. Ele não é conhecido daqui do bairro, não. Tem nem familiar dele aqui pra ver o nome dele, né, que é conhecido como Michael Douglas, se não me engano. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. A Polícia Científica, né, já entrando aqui, nesse primeiro momento eles não quiseram, né, dar tantos detalhes para a gente em relação a toda essa situação, né? O delegado conversa aqui com, né, as pessoas que estão aqui nessa área, né, nessa área do campo de futebol, né, na intenção, né, de, claro, esclarecer algumas dúvidas, né, sobre esse ponto aqui. Eu vou tentar falar com a Polícia Científica aqui, bem rapidinho, só uma questão de informação mesmo. Vocês conseguiram confirmar, foi disparo de arma de fogo? Quantos foram? Foram 4 disparos de arma de fogo. Sabe a área vital mesmo que atingiu? Ah, entendi. Tudo na região, né, do tórax e também da cabeça, né? Oi? Também da coxa e da mão. Ah, entendi. Foram 4 disparos, né? Obrigado aqui pelas informações. A Polícia Científica, nesse momento, prefere não gravar com a gente, né? Por conta de todos os levantamentos, mas confirmaram que foram 4 tiros, né? Esses disparos, né, atingiram a região da cabeça, da coxa e também do tórax dessa vítima, né, de 23 anos de idade. A Polícia Científica está se retirando, né? O corpo sendo removido agora nesse momento. E todo o levantamento, Amanda, vai ser feito agora pela Polícia Civil, através aqui da Divisão de Homicídios. A gente vê o delegado e os investigadores já coletaram aqui algumas informações e continuam, né, conversando. Tudo isso vai ser importante agora para esclarecer essas dúvidas, né? Quem é o homem, né, que foi morto? O que o próprio morador acabou de dar entrevista para a gente, ele disse que não conhece, nunca viu por aqui, e isso, né, vai fazer agora uma questão aí de parte desse inquérito policial, saber por que ele veio para cá, se ele sabia, né, desse endereço, desse campo de futebol, se tem parentes aqui perto. O que se sabe também, que inclusive foi o depoimento, né, dessa testemunha que falou comigo agora, é que os 2 homens chegaram em uma motocicleta. A vítima, o Michael, ele estava lá, né, na rua, sentado, quando os 2 homens na motocicleta chegaram, convidaram ele para usar droga aqui para dentro dessa área de mata fechada e logo em seguida, né, foram ouvidos aí pelo menos 4 disparos, né, feitos aí pelos criminosos. O que estranhou muito as pessoas que estavam aqui aguardando para poder jogar futebol é que entraram 3 homens, mas só saíram 2. E, naturalmente, mas como eles ouviram, né, um barulho que seria similar àquelas bombinhas de São João, eles foram lá dar uma olhada para saber o que de fato tinha acontecido, e a vítima foi encontrada, né, já sem vida, de bruço, deitada no gramado, né, ali naquela área de mata fechada. Nós acompanhamos esse caminho que eles percorreram, né? Vocês viram que é um caminho muito difícil, muita lama, e agora a polícia, né, ainda aqui no local. Eu vou pedir até para que o Cereja mostre com cuidado, porque os depoimentos estão sendo coletados ainda com algumas pessoas que estão aqui com a gente, né, e também acompanhando aí todo o trabalho da Polícia Civil. O delegado Eduardo Rolo, né, da Divisão de Homicídios, aqui também para poder, né, dar essas informações. Eu vou continuar aqui conversando com o rapaz, né, com todo cuidado, claro, né, porque algumas pessoas viram aqui esse trabalho da Polícia Civil e também, né, da Polícia Científica. Só questão de informação também, vocês que estavam aqui perto, viram a cor dessa moto? Como que eram esses homens?
Eles estacionaram a moto lá no canto do portão, não deu para verificar porque a gente estava nessa parte aqui dessa trave para cá. Eles já vieram com ele de lá, já a pé, entendeu? Andando, já vieram andando com ele de lá para cá. Aí entraram para dentro do mato, foi em questão de 10, 5 minutos, já escutamos só o barulho dos tiros para ir para dentro. Aí os meninos que estavam aqui com nós, que a gente já ia jogar futebol, todo mundo começou a correr. Aí quando eu entrei para essa parte da área de mata aqui, que eu corri também, foi me deparar com ele jogado lá no chão já. Ah, vocês então ouviram os disparos e aí todo mundo soube que era tiro e ficou até com medo, né? Sim, todo mundo correu. Aí quando eu já entrei nessa área de mata aqui, que eu dele pra cá, eu já me deparei com ele jogado, já bem aqui já. Outras pessoas foram ver também, né? Foram, até inclusive tem um amigo aqui que ele viu também os assassinos, né, passar normalmente andando, caminhando. Eles foram de capacete ou estavam sem capacete? Tava com capacete e viseira abaixada, eles estavam. Depois que saíram aqui do mato? Isso mesmo. Vieram com o capacete, com a viseira abaixada e voltaram do mesmo jeito que eles vieram. Pelas características também não é uma pessoa aqui da área? A vítima, eu não sei se ela é daqui da área. As pessoas que balearam? Sim, acho que pessoas também têm como te dar essa informação, né? Se eles são daqui do bairro, não sei, não são. Porque só aqui nesse campo aqui já teve dois assassinatos já, esse agora e um outro que teve em 2018, que foi lá para trás, já lá de mata. Porque aqui é uma área de mata fechada, né? E dá até medo disso, né? Isso mesmo. Pronto, obrigado aqui pela tua participação. E depois, né, de ouvir esses relatos, a gente está vendo aqui, inclusive, vou pedir para que o nosso repórter cinematográfico Cereja venha um pouquinho aqui com a gente, porque a Polícia Civil, ela continua aqui fazendo esses levantamentos, né, tentando ter mais informações. O delegado Eduardo Rolo, né, já coletou aqui alguns detalhes, né, com as pessoas que estavam aqui, e eu vou até tentar conversar aqui com o delegado. Delegado, só uma questão de informação, algumas pessoas vão ser ouvidas ainda aqui? Não. Pronto, o delegado está explicando para a gente que ainda é um pouquinho, né, cedo para conversar sobre esse assunto, né? Já está aqui fazendo alguns levantamentos para saber até mesmo se esse homem tem ou não passagens pela polícia, né? E todo o trabalho da Polícia Civil agora é por parte da Divisão de Homicídios, né? Que vai aí puxar, né, se esse homem tem ou não ficha criminal. Michael Douglas, de 23 anos de idade, foi morto a tiros aqui dentro desta área de mata próxima ao Campo Parazinho, no bairro do Bengui. Amanda. Olha, então, parabéns pela cobertura. Você e o nosso repórter cinematográfico, Rogério Cereja, acompanhando imediatamente, assim que a equipe do Cidade Alerta recebeu a informação de que havia acabado de acontecer uma execução no bairro do Bengui. Deslocamos a nossa equipe rapidamente. Wellington Júnior, Rogério Cereja chegaram ao local, um local de difícil acesso, mata fechada. Nossa equipe se embrenhando pelo local, trazendo então todos os detalhes deste caso. Primeira equipe de televisão a chegar no local deste crime. O que relatam as testemunhas até esse primeiro momento para a Polícia Militar é de que a vítima teria sido atraída para o local do crime por 2 suspeitos. Existe a informação de que os 3 tivessem entrado no local para o consumo de entorpecentes, mas é claro que é apenas uma informação solta, porque isso ainda vai ser apurado pela Polícia Civil, Divisão de Homicídios, já no local. É um local conhecido ali pela população, pelos moradores do Bengui, Parazinho, onde fica um campinho de futebol. Então, os peritos ainda fazendo análise no corpo desta vítima, análise também no local do crime para saber com quantos disparos esse homem foi morto, qual a arma também usada no crime. E é claro que, diante de todas essas informações, a polícia vai conseguir montar essa linha de investigação em torno deste crime.